Olá, bom dia. Estamos iniciando a Escola Bíblica Dominical. Que Deus possa abençoá-los grandemente. E hoje, dando sequência à série de estudo Espiritualidade Cristã, vamos para a aula número 3, que tem como título Eu Creio na Bíblia, Palavra de Deus. Essa aula é uma revisão da doutrina de bibliologia que proporciona a nós revisar os conhecimentos a respeito da legitimidade da palavra de Deus. Amém? A paz para a irmã Rose, para o irmão Legilson, que já estão aí interagindo conosco, e aos demais que forem chegando, que forem acompanhando, né, que Deus possa abençoar. A paz também para a irmã Zenite, acompanhando essa aula, e a todos os demais que forem chegando e acompanhando, tanto ao vivo quanto na gravação. O tema de hoje, eu creio na Bíblia, tem como leitura o Salmo 119, do versículo 1 ao versículo 11, e também o texto áureo que está em Salmo 119, versículo 50, que diz assim: O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. A palavra de Deus, ela nos dá vida, a palavra de Deus, ela nos anima, a palavra de Deus nos dá força e vigor. Né? A paz também para a irmã Aldenira, que já se recuperou, está bem, graças a Deus, que Deus possa continuá-la abençoando grandemente. Né? Vamos lá para a leitura, Salmo 119, do versículo 1 ao versículo 11, um salmo que fala da excelência da lei divina, né? Excelência da palavra de Deus, e diz assim: Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara seja firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar, quando considerar em todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. São essas as palavras que o salmista revela sobre o poder da palavra de Deus, no Salmo 119, e é com essa base de leitura que nós estaremos fazendo o estudo aqui nessa terceira aula, né? Uma coisa que nós devemos observar é que a palavra de Deus, ela não busca afirmar a existência de Deus. Ela já começa declarando que Deus existe e que Ele é o Criador de todas as coisas. Lá no primeiro versículo, no primeiro parágrafo da Bíblia, que está lá no livro da Gênesis, já começa afirmando que Deus é o Senhor, já começa afirmando o poder e autoridade do nosso Deus, e já começa dando a certeza de que Deus é o autor de toda a criação. Diz assim, ó: No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse é o primeiro versículo da Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, logo no início da Bíblia já afirma que Deus existe e que Ele é o Criador de todas as coisas. Então nós não temos do que buscar na Bíblia uma resposta para saber se Deus existe ou não. Quando nós vamos para a leitura da Bíblia, nós já vamos com a certeza de que Deus existe. E o último versículo da Bíblia, que está em Apocalipse 22, versículo 21, diz: A graça do Senhor Jesus seja com todos. Então, o primeiro versículo da Bíblia diz: No princípio criou Deus todas as coisas. E no último versículo da Bíblia diz: A graça do Senhor Jesus chegue a todos, né? Esteja com todos. Então, a Bíblia ela é uma afirmação da existência de Deus. Ela é a palavra de Deus dada a homens e inspiradas para ser o guia de nossa fé. Não tem como conduzir a nossa fé cristã se não for pela Bíblia, se não for pela palavra.
E o entendimento da Bíblia depende o quê? Da inspiração do Espírito Santo. Por quê? Porque foi o Espírito Santo que deu a palavra para ser escrita pelos autores de cada livro, pelos autores de cada carta. Então é ele também que vai dar a revelação das letras, é ele que vai trazer a revelação. Se você lê a Bíblia sem propósito e sem oração, você não vai ter um entendimento teológico, você vai ter um entendimento filosófico. Agora, se você lê a Bíblia inspirado pelo Espírito Santo, aí sim você terá o entendimento pleno da vontade de Deus. Amém. Diz assim, aqui na lição, na introdução, né? Deixa eu ler ela completa, que ela traz informações importantes. A Bíblia deve ser o nosso livro de leitura diária. Nela, Deus revela-se ao ser humano com o objetivo de levá-lo a conhecê-lo. Em nenhum momento a Bíblia tenta provar sua própria veracidade, pois parte do princípio de que é a palavra de Deus. Foi escrita por 40 homens de várias condições e níveis de vida, possuidores de diversos graus de cultura, em 3 idiomas diferentes, durante um período de mais ou menos 16 séculos. Então não foi dado assim da noite para o dia, né? Deus foi falando. Aí você vê que Deus é dono do tempo e do espaço, né? Levou-se 16 séculos para que a Bíblia fosse escrita em sua totalidade. Por que isso? Por causa das alianças. A cada época Deus tem uma aliança, cada aliança tem um início e um fim, e cada aliança tem propósitos diferentes. Hoje nós estamos na nova aliança, ou aliança do Calvário, que foi firmada ali na morte de Jesus na cruz, na ressurreição de Jesus ao terceiro dia, e essa dispensação da graça, ou da nova aliança, como queira, ela só vai findar quando Jesus buscar a igreja, quando a igreja ser retirada da terra. Então, essa dispensação da graça é o período em que nós estamos, é a aliança que vale para nós, nos tempos em que nós estamos vivendo nessa terra, é ela que vale, então é nela que nós devemos pautar, é nessa aliança da graça que nós devemos seguir e confiar nas promessas do Senhor. A primeira parte da lição diz assim: a Bíblia é um documento confiável e seguro. A Bíblia é a palavra de Deus em um sentido que nenhum livro do mundo pode ser. Você pode pegar qualquer livro do mundo que ele não consegue se manter atualizado. Aqui eu tenho vários livros e tem alguns livros aqui que foram reeditados, foram revisados, foram alguns escritos algumas outras partes, retirado algumas partes, porque com o passar do tempo os textos vão desatualizando, as teorias vão sendo superadas por outras, as informações vão perdendo a validade. Agora, a Bíblia, né? A Bíblia, tá aqui, a Bíblia ela é diferente. Ela foi escrita há séculos, né? E ela continua atual, ela continua valendo, ela continua tendo efeito. É como se ela tivesse sido escrita hoje para nós no tempo de hoje. Cada vez que nós lemos a Bíblia, nós sentimos a palavra como se fosse escrita hoje. Ela fala de uma maneira assim que não vence. E a própria Bíblia dá essa afirmação, né? Que a palavra de Deus ela é única, que a palavra de Deus, que passa os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passa, ela é permanente. Então, o único livro, né, o livro mais antigo é a Bíblia, e o livro que nunca precisou ser renovado. Fuja dessas pessoas que diz que a Bíblia precisa ser renovada, que precisa reescrever a Bíblia, dar uma nova interpretação. Não, a palavra de Deus ela é única. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. A palavra de Deus ela não muda, é imutável. Então fuja dessas doutrinas, desses ensinamentos, dessas pessoas que falam que precisa revisar a Bíblia. A Bíblia ela é completa. Quando nós oramos e lemos ela fala conosco hoje. As letras revelam aquilo que nós estamos vivendo
hoje. E nenhum livro consegue ser assim como a Bíblia. Ter tanto poder nas palavras, ter tanta inspiração nas palavras, as palavras exercer tanta força e tanto poder sobre a pessoa. Somente a Bíblia tem essa capacidade, não há dúvida. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, a Bíblia é mencionada como sendo a palavra viva e eficaz. Né? Porque a minha palavra é viva e eficaz, é como lâmina de 2 gumes, capaz de cortar o mais profundo e separar alma e espírito, juntas e medulas. O que o autor da carta aos Hebreus quer dizer com isso? Que a palavra de Deus ela é afiada, né? Ela serve para tirar aqueles excessos em nós, ela serve para tirar aquilo que é impuro em nós. Vamos citar um exemplo aqui, né? Quando se compra uma carne ali no açougue, o açougueiro vai lá, corta, pesa, coloca no saquinho, a gente paga, vem para casa, chega em casa, nós vamos limpar a carne, vamos tirar aquilo que não serve para comer, né? Vamos limpar a carne. Então a palavra de Deus ela é como aquela faca que limpa a carne. Ela vai tirando aquilo que não é aquilo que é impróprio para comer, aquilo que não dá para comer, né? Você vai limpando aquela carne ali com a faca. Então a palavra de Deus é comparada com aquela faca que limpa a carne, né? Que corta a carne, que prepara a carne para ser cozida para que nós possamos alimentar. E a Bíblia também ela é comparada como alimento, né? Como alimento de nossa alma, alimento de nossa vida, do nosso espírito. E nela nós devemos crer como razão da inspiração de nossa vida e como guia da nossa fé. Quando alguém lê, os resultados espirituais são produzidos. A pessoa começa a mudar seu comportamento para melhor. Então a Bíblia, ela tem uma capacidade de mudar a nossa vida, ela tem uma capacidade de transformar a nossa forma de pensar, o nosso jeito de ser. Ela nos inspira e nos encoraja a ter mudança, a tomar decisões que sejam importantes para que nós possamos então mudar de vidas, para que nós possamos então mudar de atitudes, mudar de comportamento. E isso somente a Bíblia é capaz de fazer. E isso somente a Bíblia pode nos dar. Essa capacidade de mudar a nossa vida independente da idade que nós estamos. A formação do caráter e da personalidade acontece dos 0 aos 7 anos. Passou disso, a pessoa vai ser aquilo que aprendeu nesse período. A única forma de mudar é com a Bíblia. A única forma de mudar é com a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus tem a capacidade de mudar essas pessoas, de fazer com que essas pessoas possam ser regeneradas, possam nascer de novo, né? E todos nós que vivemos essa experiência do novo nascimento em Cristo, nós podemos observar que antes de tomar uma decisão por Cristo, a nossa vida era de um jeito. Depois que tomamos a decisão por Cristo, a nossa vida é diferente. A nossa forma de pensar é diferente. As nossas decisões são diferentes. A nossa forma de viver é diferente. A nossa forma de olhar o mundo, de olhar as pessoas é diferente. De entender as coisas, de entender as pessoas. Isso é muito importante. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21, fala que a Bíblia não foi produzida com o mesmo propósito de qualquer outro livro, né? Ela tinha um grande objetivo, que era nos preparar a humanidade para o cumprimento da verdade, para o cumprimento da vontade de Deus. Esse é o objetivo da Bíblia. É nos orientar, é nos capacitar, é nos dirigir para que nós possamos viver conforme a vontade de Deus. Para que nós possamos viver da maneira que agrada ao Senhor, da maneira que podemos agradar a Deus em vida, e preparando a nossa vida para que possamos, quando morrer, o nosso espírito voltar para Deus. Esse é o objetivo da palavra. Preparar o nosso espírito para voltar para Deus e não deixar que o nosso corpo, que é carnal, venha prejudicar o espírito, venha atrapalhar o espírito, venha contaminar o espírito. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, Deus tem como objetivo
dar ao ser humano uma nova educação através da sua palavra. Quando Paulo escreve a segunda carta a Timóteo, ele falando sobre a Bíblia, a necessidade de meditar na Bíblia diariamente, a necessidade de ser um leitor exímio da Bíblia, ele fala que a Bíblia foi dada por Deus para nos dar uma nova educação, um novo pensamento, uma nova forma de vida. Portanto, nós temos que meditar na palavra, nós temos que ler a Bíblia, para que nós possamos então compreender a vontade de Deus. A segunda parte aqui da lição diz: Cristo é o Filho de Deus. Nós tivemos aí essa semana, pelo calendário universal, né, a data em que se comemora a morte de Jesus, chamada de Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, e o domingo que marca a ressurreição, que chamam de domingo pascual, né? Domingo da Páscoa. A morte de Jesus e a ressurreição de Jesus, por mais que tentam contestar, por mais que tentam tirar o crédito dessa obra de Deus, desse feito de Deus, porque foi o maior milagre da humanidade, uma pessoa morrer, 3 dias depois ressuscitar e viver para sempre com um corpo glorificado, com um corpo diferente, né? Com um corpo que não morre mais. Esse é o Cristo, esse é o Jesus ao qual nós seguimos, o Jesus ao qual nós cremos. E não tem como, a humanidade tenta tirar o crédito da cruz, tenta tirar o crédito da morte de Jesus, tenta diminuir a importância de Jesus, mas não consegue, não consegue. Ele teve a capacidade de dividir a história da humanidade em 2 épocas, antes de Cristo e depois de Cristo. Ele teve a capacidade de mudar a humanidade, fazendo com que surgisse seguidores e amigos, e também que surgisse aí os inimigos constantes e frequentes dele. O poder de Jesus Cristo revela o poder de Deus sobre nós, seres humanos, sobre nós, pobres mortais, que um dia também haveremos de ressuscitar se permanecermos nessa fé. Que haveremos de ressuscitar para a vida eterna e viver conforme Jesus vive. Porque Ele mesmo fez essa promessa: eu vou preparar lugar para que onde eu estiver, vós também estejais. Essa foi a promessa que Ele fez antes de subir aos céus, diante dos olhos de todos aqueles que estavam ali naquele momento e viram Ele subindo, são testemunhas oculares da ascensão de Jesus aos céus, da subida de Jesus aos céus. Vamos lá, apoiado nesse documento confiável que é a Bíblia, temos evidência suficiente para acreditar com segurança que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Não há dúvida. Em Mateus capítulo 3, versículo 17, e Mateus capítulo 17, versículo 5, tem 2 registros em que Deus reconhece que Jesus é seu Filho amado. Em Mateus capítulo 3, 17, foi no momento em que João Batista batizou Jesus, e uma voz no céu falou: este é meu Filho amado. E todos que estavam ali, juntamente com João Batista, escutou essa voz falando. Ouviram essa voz que vinha dos céus e dizia: este é meu Filho amado. E em Mateus capítulo 17, versículo 5, fala que Jesus ali no monte, enquanto orava, no momento em que ele foi transfigurado, ou seja, que o rosto dele mudou, de tanto que ele orou, que a glória de Deus chegou até ele, os discípulos que estavam com ele, né, Pedro, João e Tiago, que estavam com ele, foram testemunhas de uma voz que veio dos céus e disse: este é meu Filho amado. Então, em 2 momentos ali no Evangelho de Mateus, Mateus 3,17, Mateus 17,5, Deus fala de forma audível e aqueles que estavam lá ouviram, ele dá o testemunho de que Jesus é o Filho amado.
E em toda a Bíblia, ela afirma Jesus como Filho de Deus. No Antigo Testamento, anuncia que ele viria. No Novo Testamento, que ele veio e cumpriu a palavra, cumpriu o ministério, cumpriu aquilo que era o pacto de Deus conosco, aquilo que haveria de nos comprar a preço de sangue inocente para que nós pudéssemos voltar para Deus. A terceira parte da lição, né, fala sobre a autoridade infalível de Jesus. Então nós já vimos que a Bíblia é a palavra de Deus e ela não muda. Já vimos que a Bíblia afirma que Jesus é o Filho de Deus. E agora vamos ver que Jesus é uma autoridade infalível. Veja o que diz aqui. Por ser Filho de Deus, Jesus Cristo é uma autoridade infalível. Existem pessoas que creem em Jesus, mas não aceitam a Bíblia. Jesus leu as Escrituras, está lá em Lucas capítulo 4, 17. Ele ensinou as Escrituras. Você pode ver isso lá em Lucas 24, 27. Jesus chamou-as de palavra de Deus. Você pode ver lá em Marcos capítulo 7, versículo 13. E Jesus cumpriu o que estava escrito na palavra. Lucas capítulo 24, 44. Então, Jesus, ele leu, ele ensinou, ele instruiu, ele testemunhou a Bíblia como sendo a palavra de Deus. Ele mesmo vivenciou o poder dessa palavra, ele mesmo foi resultado do poder dessa palavra. E por isso não há dúvida da autoridade de Jesus, que a autoridade que estava nele veio dos céus, e que após a sua morte e ressurreição, ele adquiriu poderes ainda maiores, e hoje a igreja do Senhor Jesus pode fazer obras maiores do que ele fez, porque ele subiu para os céus e está junto ao Pai, intercedendo por nós. Então, se ele ressuscitou mortos, podemos ressuscitar também. Se ele curou os enfermos, podemos curar também. Se o poder da palavra dele mudava a vida das pessoas, quando pregamos a palavra, quando anunciamos a palavra hoje, ela também tem esse poder e essa capacidade de mudar a vida das pessoas. Em Mateus capítulo 7, versículo 29, as multidões que ouviam Jesus reconheciam que ele ensinava com autoridade. Em vários momentos ali nos evangelhos fala que quando Jesus abria a boca e falava, as pessoas ficavam impactadas. As pessoas ficavam maravilhadas. E o poder da palavra, ela está presente também em nosso meio nos dias de hoje. Eu digo isso porque eu já congreguei com pessoas iletradas, né? Pessoas que não eram alfabetizadas, que não sabiam ler. Eu fui testemunha disso e falo. Pessoas que não sabiam ler, mas pegavam a Bíblia e lia. Pessoas que nunca foram para a escola. Que se você pegasse um papelzinho como esse aqui, um cartãozinho como esse, com poucas letras e desse para ela, a pessoa não conseguia ler. Porque era analfabeta. Mas quando pegava a Bíblia, lia. É um mistério, né? É o milagre da revelação da palavra. É a confirmação de que a Bíblia é a palavra de Deus. Pessoas sem qualquer conhecimento de leitura pregando a palavra com fé e com autoridade. De onde vem isso? É como Nicodemos falou para Jesus. Isso não acontece se do alto não vier. Isso não acontece se não vier dos céus. Portanto, quando uma pessoa é sábia, quando uma pessoa tem conhecimentos, quando é uma pessoa estudada e está pregando a palavra, ela tem autoridade. Agora, quando é uma pessoa que nunca teve um estudo, nunca frequentou uma escola e também anuncia a palavra, ela também tem autoridade. De onde vem isso? Vem dos céus. Então, toda vez que a palavra de Deus é anunciada, tem poder, tem autoridade. E haverá e se ela for anunciada com fé, vai ter milagres, sinais e maravilha, para confirmar a palavra, para que não tenha dúvida da palavra. Em nossa igreja, todas as semanas temos testemunhos. Toda semana temos testemunho. Basicamente, todo culto alguém está contando alguma coisa.
Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela tem poder. E quando ela é anunciada com fé, vai acontecer milagres, sinais e maravilhas para confirmar que a palavra é de Deus. E nós somos testemunha disso. Somos testemunha. Esse poder é vivo, esse poder é eficaz. Esse poder está acima de todo o poder. E somente a Bíblia traz essa revelação. No Evangelho, conforme escreveu João, capítulo 17, versículos 1 até o versículo 3, Deus concedeu a Jesus autoridade para dar vida eterna a todos os que aceitam. Então, essa autoridade de Jesus foi concedida por Deus, mediante a fidelidade dele, mediante a obediência que ele teve. Ele teve todas as oportunidades de se rebelar contra Deus, ele teve todas as oportunidades de blasfemar contra Deus, mas ele permaneceu fiel. Ele permaneceu fiel. Até nas tentações, quando Satanás tentou ele ali no deserto, propôs a ele entregar o governo da terra, todo o controle da terra, ele não aceitou. Ele preferiu a fidelidade a Deus. Então não há dúvida de que Jesus tem autoridade infalível. Não há dúvida que a autoridade que está em Jesus foi dada por Deus, tanto no período que ele esteve na terra, quanto hoje que ele está à direita de Deus. É uma autoridade que não se discute, é uma autoridade que não se duvida, é uma autoridade que se confirma a cada dia mediante a inspiração da palavra. Ainda sobre a inspiração da palavra de Deus, da Bíblia, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo afirma que toda a escritura é inspirada por Deus. A palavra grega traduzida por inspirada por Deus é theopétnos, que literalmente significa soprada por Deus. Ou seja, Deus ditou cada palavra. Deus ditou tudo que está escrito nesse livro. Foram escritos por homens, mas inspirados por Deus. Homens cheios do Espírito Santo. Homens tomados pela glória e pelo poder de Deus, que receberam a inspiração para poder escrever essas cartas, escrever esses livros, escrever a lei, escrever as profecias. Não há dúvida, porque tudo já se cumpriu naquilo que era para acontecer antes da vinda de Jesus, e tudo está se cumprindo agora até que Jesus venha, até que ele busque a igreja, até que a igreja seja retirada da terra para viver no descanso do Senhor, no repouso do Senhor. Parece loucura, né? A Bíblia fala que para o mundo isso é loucura. O apóstolo Paulo também muito falou sobre isso. Ele muito disse sobre isso, né? A Bíblia, para quem não crê, para quem não está em espírito, para quem não é convertido, a Bíblia é loucura, não faz sentido. Mas para nós que somos espirituais, a Bíblia é poder e autoridade. Para nós que somos espirituais, a Bíblia é a palavra de Deus infalível. Para nós que somos espirituais, a Bíblia é a confirmação da vontade de Deus para nós. E por isso somos abençoados, e por isso somos testemunhas de Deus, de um Deus vivo, misericordioso e bondoso, fiel e soberano. E qual a certeza que nós temos? Porque a palavra dele é anunciada com fé, nós cremos e somos transformados. A nossa vida está mudando. Estão acontecendo milagres, sinais e maravilhas. Deus está entrando com todas as providências e abençoando os nossos caminhos. Somos testemunhas eficazes de um Deus vivo, poderoso e de um Deus misericordioso. E por isso cremos e testificamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13, o apóstolo Paulo escreve assim: falamos em palavras ensinadas pelo Espírito Santo. Ou seja, as palavras que os apóstolos anunciaram, as palavras que os apóstolos pregaram e escreveram
e hoje fazem parte do Novo Testamento, elas foram inspiradas pelo Espírito Santo. Não vieram assim do além de qualquer forma. Foram inspiradas pelo Espírito Santo. Cada letra, cada palavra tem uma importância. Cada letra, cada palavra tem um valor. E o apóstolo Paulo, quando escreve a primeira carta aos Coríntios, ele afirma isso. Da inspiração dada pelo Espírito Santo para escrever aquelas cartas, aquelas palavras. E não há dúvida que as cartas continuam atuais, continuam valendo para nós nos dias de hoje. Continuam sendo úteis para nós nos dias de hoje. Em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 2, o Espírito do Senhor fala por meu intermédio, né? Samuel dá a confirmação de que as profecias que ele anunciava vinham do Espírito Santo. Que não há dúvida para ele que havia uma inspiração divina nas palavras que ele falava com o povo, que ele profetizava para o povo, que ele escrevia para o povo. E essa inspiração dada a Samuel foi a mesma inspiração dada a todos os outros 40 escritores da Bíblia, aos outros 40 autores de cartas e livros que estão canonizados na Bíblia. Não há dúvida por causa do poder existente na palavra. Não há dúvida por causa da ação prática que existe nessa palavra. Não há dúvida por causa do agir dessa palavra. De fato, ela é viva e eficaz. Ela tem poder, ela tem autoridade, ela tem valor para nós. Aqui na lição tem uma parte reservada para instruir de que a leitura da Bíblia deve ser mediante a oração. E é mesmo, tá? Você não pode chegar, abrir a Bíblia e ler aleatoriamente. Antes de abrir a Bíblia para ler, você tem que orar e pedir a Deus que dê inspiração, que o Espírito Santo traga revelação, que o Espírito Santo fale ao seu coração, que não deixe nenhuma heresia, que não deixe o seu próprio pensamento tirar interpretações. Porque em nossa mente tem 3 vozes: a nossa voz, a voz de Deus e a voz do diabo. Então, são 2 vozes contra uma. A nossa voz e a voz do diabo contra a voz de Deus. Então, tome muito cuidado para você saber se você está agindo ou entendendo pelo seu pensamento, pela inspiração do diabo ou pela inspiração do Espírito Santo. Portanto, esteja em oração e abra a Bíblia para estudar, para ler, e o Senhor vai te dar a plena inspiração. Aqui na lição diz assim: as palavras da Bíblia foram inspiradas pelo Espírito Santo. Portanto, será Ele quem nos poderá dar o sentido último do que está escrito. A mente humana, por mais capaz que seja, não pode conhecer as profundezas do Espírito. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11, temos de orar como o salmista: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Salmo 119, 18. Olha o que o salmista pede, né? Limpo-me os meus olhos para que quando eu ler a palavra, eu possa contemplar as maravilhas da lei de Deus. Eu possa contemplar o poder da palavra de Deus. Então, o salmista, antes de ler, ele orava, ele clamava. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso também. Antes de ler e meditar na Bíblia, ore. Ore e busque inspiração no Senhor. Ore e busque a inspiração que vem dos céus para que possa, então, ter a interpretação dada pelo Espírito Santo. E nunca se esqueça, na sua mente tem o seu pensamento, tem o pensamento inspirado pelo diabo e tem o pensamento inspirado pelo Espírito Santo. Por isso que a gente vive aí as loucuras do dia a dia, né? São 3 pensamentos que vêm ao mesmo tempo. E nós precisamos aprender a separar. Esse é um pensamento diabólico, esse é um pensamento da vontade da minha carne e esse é o pensamento de Deus. Saiba separar. E como que você vai saber separar? Conhecendo a palavra. Se você não estuda a Bíblia, se você não medita na Bíblia, você vai ser enganado por você mesmo. Você vai ser enganado pela sua própria mente. Agora, se você lê e medita na Bíblia, aí você vai saber separar. Isso aqui
vem da minha vontade carnal. Isso aqui é inspiração do diabo. Agora, isso aqui vem de Deus. Você vai saber separar. Você vai saber entender. Portanto, seja um estudioso da palavra. Guarde as palavras, pratique as palavras, e eu tenho certeza que elas exercerão poder e autoridade na sua vida. Dando sequência aqui no tópico, né? Agora, a Bíblia é a palavra de Deus, a parte 4. Jesus deixou bem claro para os judeus no Evangelho, conforme escreveu João, capítulo 10, versículo 35, Jesus deixou bem claro para os judeus que a Escritura não pode ser anulada. Tá? Não tem como tirar o efeito da Escritura. O que está escrito ali tem que ser praticado. O que está escrito ali você tem que colocar em prática. Você tem que colocar na sua vivência diária. Você tem que viver aquilo que está escrito. Não tente cancelar a Bíblia. Não, a Bíblia fala isso, mas se eu fizer assim, tudo bem, Deus vai considerar. Não, Deus considera o que está na palavra. Por isso ele deu a palavra, para servir de guia para a nossa vida. Não tem essa de eu penso assim, eu acho assim, me falaram isso, fulano falou aquilo, tem um famoso que falou isso, tem outro famoso que falou aquilo. Cuidado com inspirações satânicas. Cuidado com a sutileza do diabo. Desde o Éden, a estratégia principal de Satanás é distorcer a palavra de Deus. Desde o princípio, lá no Éden, Satanás usou a distorção da palavra para enganar a humanidade. Foi assim que enganou a Eva, foi assim que enganou Adão, foi distorcendo a palavra, distorcendo a verdade. Então tome cuidado. Tem aí muitos famosos distorcendo a palavra, sendo usado pelo diabo para distorcer a palavra. Cuidado. Leia a Bíblia, medite a Bíblia, estude a Bíblia. Né? Tenha essa busca constante. Todos os nossos estudos estão disponíveis no YouTube, no canal IEMM TV, tudo junto, né? IEMM TV é o canal da igreja. Se inscreva. Ali estão todos os nossos estudos e algumas outras mensagens que nós vamos colocando no decorrer da semana. E para facilitar para você, para te orientar dentro da doutrina da teologia bíblica, né? Interpretações conforme a teologia bíblica. Existe mais de 20 correntes teológicas. Existe mais de 20 interpretações diferentes da Bíblia. Então tome cuidado, tome cuidado. Por que nós seguimos a teologia bíblica? Porque ela é centrada numa exegese com base no todo. Ela não é baseada na interpretação em partes. Às vezes você vê aí pessoas ler um versículo e fica falando, aqui fala isso, é isso, tá aqui, tá. Mas vamos para o todo. Vamos para o todo. Então você, para entender a Bíblia, você tem que entender como um todo. De Gênesis ao Apocalipse. Todos os livros, todos eles são em harmonia. Nenhum entra em contradição com o outro. Nenhum desqualifica o outro. Um afirma o outro. Então, por isso que a teologia bíblica eu considero mais segura, porque ela é baseada como um todo. A interpretação dela é dada pela Bíblia como um todo, e não em partes. E grande parte das igrejas você pode ver que as interpretações são fragmentadas. Pega textos fragmentados da Bíblia e interpreta. Já a teologia bíblica não. A teologia bíblica ela vai para o todo, né? Do todo para o fato. Vamos lá. Em Mateus 22, versículo 29, mostra que há muitas pessoas que erram nos seus julgamentos por não conhecerem a palavra de Deus. Jesus fala, né, lá em Mateus 22, 29, o meu povo erra porque lhe falta conhecimento. O povo erra porque não lê a Bíblia. Essa é o entendimento dessa palavra. O povo erra porque não estuda. Passa horas e horas na internet vendo piadas, vendo besteiras, vendo notícias falsas, contaminando a mente, contaminando o espírito, aprendendo coisa que não presta, se iludindo com coisas erradas, morrendo de medo por causa de notícias falsas, vivendo um pânico por causa de notícias falsas.
Gaste seu tempo com a Bíblia. Gaste seu tempo com a Bíblia. Ocupe seu tempo com a Bíblia. E agora, para quem tem dificuldade de leitura, agora tem a Bíblia narrada, a Bíblia falada. Vai lá, pega aquela, está aí na internet, está aí no YouTube, né? A Bíblia narrada por Cid Moreira. Você ouve ali aquela narração perfeita, aquela narração limpa. Você vai entender, você vai compreender. Se você tem dificuldade para ler, ouça. Né? Pega aí no YouTube, Bíblia narrada por Cid Moreira. Vai vir aí. Livro a livro, capítulo a capítulo, você vai estudando, você vai meditando, você vai vendo, revendo. Ocupe seu tempo com as coisas de Deus. A internet ela é muito útil, ela é muito importante, mas se não souber usar, ela é um veneno. De tanta mentira, de tanta notícia falsa, de tanta vulgaridade, de tanta perversão, acaba contaminando o espírito e está tirando a salvação de muitas pessoas. Aqui na lição diz assim: não leem, logo não sabem o que está escrito. Ou seja, quem não lê, não sabe o que está escrito. Aí fica, eu acho assim, eu penso assim, me falaram assim, aí eu ouvi dizer assim. Ela está acessível, meu amigo, ela está acessível, minha amiga. Pega a Bíblia, leia. Se você não tem, escute. Tem aí a Bíblia narrada, não deixe você ser iludido, não perca a salvação da tua alma. O teu corpo ele vai viver até o dia da tua morte. Depois você vai ter uma vida eterna, então você tem que cuidar do seu espírito. Então não se iluda, não se engana, não deixa mentirosos te dominar, não deixa os enganadores te dominar. Lembra que Satanás, desde o Éden, a grande estratégia dele sempre foi distorcer a palavra de Deus. Desde o Éden, ele sempre distorceu a palavra de Deus. Então saiba o que você está ouvindo, saiba o que você está lendo, saiba o que você está procurando, para que você não perca a sua aliança com Deus, para que você não venha blasfemar, para que você não venha distanciar de Deus, para que você não venha morrer na fé, esfriar na fé, perder a sua salvação por causa daquilo que falam, que penso assim, eu acho assim, eu acho assim, eu entendo desse jeito, porque isso, porque aquilo. Não, vai para a palavra e você vai ter o pleno entendimento das coisas de Deus. Jesus deixou bem claro em Mateus capítulo 4, versículo 1 até o versículo 11, que em momentos de dificuldades espirituais não há melhor recurso do que a palavra de Deus. Em todos os momentos difíceis de Jesus, ele se retirava para orar. Ele se retirava com frequência, né? Com frequência ele se retirava para orar. Mas nos momentos mais difíceis, ele se retirava para orar. Ele orava antes de tomar decisões, ele orava antes de seguir adiante, antes de ir de uma cidade para outra. Ele não tomava decisão nenhuma enquanto ele não orasse e enquanto ele não tivesse certeza que aquela decisão vinha do Espírito Santo, que aquela decisão era inspirada pelo Espírito Santo. Ele não agia por precipitação, ele não saía translocado de um lado para outro, tentando entender, tentando compreender as próprias razões. Não, ele tinha propósitos, ele tinha comunhão com o Espírito Santo, então ele não se enganava. Aqui na parte 5 da lição diz assim, né? A Bíblia é a narrativa do esforço de Deus para se revelar ao homem, e não, como dizem alguns, o relato do homem sobre seus esforços para encontrar a Deus. Na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1, relata que Deus usou de várias maneiras para falar ao homem no passado. Hoje Deus nos fala através de Jesus e pela palavra de Jesus, que está onde? No Novo Testamento. Então Deus fala para nós hoje através do Evangelho de Jesus. O Evangelho foi escrito por 4 homens em épocas diferentes, em lugares diferentes e com estilos diferentes, afirmando a mesma coisa. Então o Evangelho, conforme escreveu Mateus, conforme escreveu Marcos, conforme escreveu Lucas e conforme escreveu João.
Leia o Evangelho, né? Leia o Evangelho, estude o Evangelho, medite no Evangelho, porque é a forma que Deus fala conosco hoje. É a forma como Deus fala conosco nos dias de hoje. E as cartas dos apóstolos? As cartas dos apóstolos são detalhamentos do Evangelho, não entra em contradição e nem acrescenta nada. É a mesma coisa ensinada por Jesus, porém com outras palavras, para que as pessoas não tivessem dúvidas. É o detalhamento, é a explicação do Evangelho de Jesus. Portanto, o Evangelho é a palavra de Deus para os dias de hoje e as cartas dos apóstolos, o detalhamento do Evangelho para que não haja dúvida, para que todos tenham a plena compreensão. Vamos lá. Quem lê a Bíblia ouve Deus falar através das palavras que ali estão escritas. É isso que o autor da carta aos Hebreus deixou escrito, né? Que a inspiração que está ali vem de Deus, as afirmações que estão ali vêm de Deus, e bendito é aquele que segue, né? Aquela pessoa que cumpre tudo que está escrito ali na Bíblia. Vai ser bem-aventurada, com certeza. Vai ter bênçãos para contar, vai ter milagres para contar, vai ter uma vida transformada, vai ter uma vida regenerada, vai ter uma vida movida pelo Espírito Santo. Vai ser totalmente diferente. Experimente. No livro de Números, capítulo 23, versículo 19, deixa bem claro que Deus não usa os recursos mesquinhos que o homem muitas vezes usa, como a mentira. Deus é fiel e digno de confiança. Nele, qualquer pessoa pode confiar. Eu fico vendo hoje as pessoas morrendo de medo, morrendo de pânico, desesperadas, angustiadas, aflitas por causa de mentiras. A internet favoreceu a Satanás a ampla divulgação da mentira. Então você vê o tempo todo as pessoas com medo, apavoradas, desesperadas, angustiadas. Não tem paz, não tem sossego por causa de mentiras. Eu fico vendo isso e fico imaginando, né, a que ponto que a humanidade chegou. Como as pessoas deixam de buscar a verdade e se alimentam de mentiras. E isso não está lá fora, não. No meio cristão, a mentira está impregnada, a mentira está dominando. Tem muitas pessoas que pensam que são cristãos, pensam que estão no plano da salvação, pensam que estão conforme a palavra de Deus, mas estão sendo enganadas por Satanás, como Adão e Eva foram enganados, como muitos na geração de Noé foram enganados, como muitos da descendência de Abraão foram enganados. Precisamos ter cuidado. A mentira é a indução de Satanás para confundir a humanidade. A Bíblia revela Satanás como o pai da mentira. Portanto, para de seguir mentirosos. Para de dar ouvido a mentirosos. Para de ficar lendo e ouvindo mentirosos. Eles têm lá os seus objetivos. Eles têm lá os seus interesses. O seu interesse como cristão é morar no céu. O seu interesse como cristão é não entregar sua alma para o juízo final e ser lançado no inferno. O seu objetivo como cristão é preparar o seu espírito para voltar para Deus. Então não deixe a mentira te confundir, não deixe a mentira te envenenar, não deixe a mentira te colocar pânico, medo, desespero. Viva o Evangelho. Viva o Evangelho. E você vai viver em paz. Você vai ver aquelas mentiras de lá, mentiras de cá. Vai te angustiar? Vai, porque você vê que muitas pessoas que você gosta, que você confia, que são da sua parentela, muitas pessoas que são irmãos da fé, estão deixando de seguir a verdade para seguir a mentira. Estão fechando a Bíblia e abrindo a voz de Satanás. Essa é uma verdade que não pode ser oculta, essa é uma verdade que precisamos trazer.
Então tome muito cuidado com as mentiras, tome muito cuidado com a astúcia de Satanás, tome muito cuidado com a forma como o diabo vem enganando a igreja. Eu não digo nem enganando o mundo, eu não digo nem o mundo, eu digo a igreja. Como a igreja está contaminada pela mentira, como um todo. Como o cristianismo está impregnado pela mentira, como um todo. É triste ver isso. Né? E o mais triste é você chamar a pessoa para a verdade e a pessoa não aceitar, não crer, não querer. Prefere as mentiras. Ah, esse aqui também abre a Bíblia, esse aqui também lê a Bíblia, esse aqui também fala da Bíblia, mas fala distorcido, como o diabo fala. Mas distorce como o diabo distorce. Portanto, estão a serviço de Satanás e não há dúvida. Tome cuidado. Tome muito cuidado com isso. Esteja atento. Vamos lá, dando sequência aqui. Na carta aos Hebreus, capítulo 6, versículos 16 até o versículo 18, fica claro que por mais que as pessoas mudem a sua palavra, falando algo hoje, amanhã já é outra coisa, Deus nunca muda. A palavra de Deus é única. Então, assim, você pode observar nós mesmos, né? Entre nós, às vezes a gente pensa uma coisa, depois pensa outra, age de um jeito, depois age de outro. Nós vamos aperfeiçoando, nós vamos mudando a nossa vida passo a passo. À medida que nós vamos conhecendo a palavra, nós vamos deixando algumas coisas, acrescentando outras. Só que a palavra de Deus, ela é única, ela não muda. A palavra de Deus, ela não, hoje é uma coisa, amanhã é outra. Não existe isso. A palavra de Deus, ela é única. Ela, desde o tempo de Moisés, até que Moisés começou ali a escrever e a juntar os escritos, porque antes ficava fragmentado, solto, né? E foi a partir de Moisés que começou a juntar, até a Septuaginta, até a época agora mais da reforma, em que foram juntados os outros livros que estavam espalhados e colocados tudo num livro só, que é a Bíblia. Então, a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é a verdade, não há dúvida, não deixe nada te duvidar, não vai pelas mentiras. A Bíblia revela que Satanás é o pai da mentira. Olha o que a Bíblia fala: Satanás é o pai da mentira, ele é o maior dos mentirosos. Então fuja de mentirosos, em qualquer âmbito, principalmente no âmbito espiritual. Ah, mas é uma pessoa muito famosa, é uma pessoa cheia de seguidores, cheia disso, cheia daquilo. Crente, se eu quisesse seguidores, eu ia mentir. É só mentir que aparece um monte de gente atrás. A mentira, ela é mais doce. A mentira, ela é mais saudável, ela é mais palatar. Agora, quando você fala a verdade, só aqueles que estão no plano do Senhor que têm ouvidos para ouvir. Quando você fala a verdade, é só aqueles que querem a salvação de sua alma que param para ouvir. Então, não se engane. A Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. Tome cuidado. Tome cuidado com as distorções da Bíblia, com as distorções da palavra e com toda forma de mentira. Toda forma de mentira provém de Satanás. Portanto, tenha cuidado. Vamos lá. Deus nunca muda, ele sempre será o que foi e o que é. Portanto, a palavra dele é imutável, a palavra dele é eterna, a palavra dele é para sempre e a palavra dele é para nos trazer a felicidade. No tempo atual, mesmo diante de grandes tribulações, nós seremos felizes porque temos a promessa de que um dia iremos para o lugar em que Jesus subiu para preparar para nós. E promessa de que a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo não serão jogados no lago do grande abismo, não serão jogados no lago do inferno. Pelo contrário, viverão no refrigério do Senhor, viverão na paz do Senhor. A conclusão diz assim, né? Procure ler as Escrituras metodicamente. Separe alguns minutos diariamente para essa finalidade. Leia a Bíblia toda. Comece com o Novo Testamento. Estude com o auxílio de uma concordância bíblica, de temas específicos. O resultado será maturidade e crescimento espiritual. A Bíblia é infalível. Com base na autoridade de Jesus Cristo, uma pessoa pode crer que a Bíblia é digna de toda a confiança.
Temos na Bíblia o suficiente para servir-nos de guia e autoridade em todas as questões de fé que acaso surgem em nossas vidas. Amém? Então que essas palavras possam te edificar, que você não venha mais distorcer a Bíblia ou seguir pessoas que distorcem a Bíblia, que você não venha mais confiar em qualquer palavra, mas estude, comece, siga essa orientação que está nessa lição, comece lendo o Evangelho, comece lendo o Novo Testamento, tire um tempo diário, reserve um tempo todo dia para você ler. Eu só posso 5 minutos, mas faça com qualidade. Eu só posso 10 minutos, faça com qualidade. Eu tenho meia hora, faça com qualidade. Eu tenho 1 hora por dia, faça com qualidade. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, que Deus vai abrir o seu entendimento e que você conseguirá mudar a sua vida. A sua fé será diferente, a sua vida será diferente, o seu comportamento será diferente. Louvado seja Deus por essas palavras e que Deus continue abençoando cada um. Se você está em Porto Velho, venha congregar conosco na Rua Cristina 6291, bairro Igarapé. A paz seja com todos.